Aleluia, aplauda ao Senhor. Pode sentar todos, vamos à palavra de Deus. Só as crianças abaixo aí de 10 anos que vai lá para a salinha, o restante pode permanecer aí, tá bom? Foi pedido aí. Abra comigo Mateus, capítulo 20, os versículos aí de 1 até o 16. Gisele, nossa amiga, mais uma vez, os demais, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? É uma parábola na qual ela é intitulada como os trabalhadores da vinha. Eu quero meditar com vocês sobre essa parábola na noite de hoje. Ela vai ser gravada e vai estar passando, a gente vai estar passando aí para nossos amigos, para que também possam estar meditando também depois conosco. Assim diz, mesmo assentado, Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Porque o reino do céu pode ser comparado a um homem dono de um campo que saiu bem cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E ajustou com os trabalhadores 1 denário por dia e os enviou para a sua vinha. E saindo às 9 da manhã, viu na praça a outros que estavam sem trabalho e lhe disse: vós também ide para a vinha, e vos darei o que seja justo. E eles foram, voltou a sair às 12 e às 3 da tarde, e o fez o mesmo. E saindo cerca das 5 da tarde, encontrou a outros que estavam sem trabalho, e lhe perguntou: por que estais o dia todo sem trabalhar? E eles lhe responderam: porque ninguém nos contratou. E se lhes disse: ide vós também para a vinha, e recebereis o que seja justo. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes. E começando pelos últimos até os primeiros, apresentaram-se os da 5 da tarde, e cada um recebeu 1 denário. E ao se apresentarem os primeiros, pensavam que receberiam mais. Cada um deles recebeu também 1 denário. Quando o receberam, começaram a murmurar contra o dono do campo, dizendo: estes últimos trabalhadores, 1 hora somente, mas o pagaste igual a nós, que suportamos o peso e o calor do dia. Mas ele, respondendo a um deles, disse: amigo meu, não cometo contigo nenhuma injustiça. Não fizeste acordo comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai, porque eu desejo dar a este último o mesmo que a ti.
Ou não me é permitido fazer o que é meu, o que eu quero, ou tens inveja? Porque eu sou bom. Portanto, os últimos serão os primeiros, e os últimos, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Senhor, eu agradeço por esta palavra que nos deu discernimento, a direção, e que a gente venha aprender a cavar, a pesquisar, não só pregar o que os outros falam, né, do que tem por aí, mas que a gente venha se preocupar a interpretar não conforme o nosso desejo, conforme a nossa vontade, ou só com a aplicação covarde que muitos fazem, não, mas como a palavra ensina. Assim eu oro, agradecido pela palavra do Senhor. Amém e amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, dando a Ele graças, agradecendo e que possamos extrair dessa passagem tão maravilhosa algo tão profundo para a nossa vida, que no mínimo é a responsabilidade de poder pregar a palavra do Senhor. Amados irmãos, trabalhadores da vinha, e esses trabalhadores, como eu anotei bastante coisa para poder falar conosco, ela veio como uma parábola, que era um método que Jesus usava. Então a parábola, quando ele sempre se pronunciava, os sábios de Israel utilizavam muito, e era um costume, né? Agadote, como fala no plural, e se usava para os conceitos divinos, né? Como Agadá no singular, mas ele usava de várias parábolas para que as pessoas pudessem ter entendimento. Até vi um próprio homem assim falando que no caso era para aquele que estava dentro do contexto de Deus, para que pudesse ter as revelações para ele, e para quem não entendia também, que era para não conhecer, para que não pudesse espalhar daquilo que eles se comunicavam, daquilo que eles falavam. Então, uma cogitação verídica que se fala a respeito são de que elas trazem fatos, elas trazem ferramentas, elas trazem direção, elas trazem a ideia principal daquilo que Jesus, né, estava passando, mas isso foi a mando de Deus, para que pudesse declarar principalmente as questões do reino de Deus. Por exemplo, quando você pega a parábola do trabalhadores da vinha, ela tem, por exemplo, uma conotação de falar para aqueles que eram religiosos, que achavam que não precisavam, ou se achavam muito bom. Não sei se vocês já perceberam que Mateus 19 fala do jovem rico, e Jesus dá continuidade, falando da parábola dos trabalhadores da vinha, da responsabilidade que tinha não só viver dentro do seu contexto religioso, mas que essa palavra do reino tinha que ser pronunciada, ela tinha que ser levada para outras pessoas. E as parábolas também, elas representavam um método seguro de exortação, ou de crítica, ou de consolo. A parábola sempre foi dessa forma, né? Até quando ele traduzia, quem tem ouvido ouça, então sempre para que todos pudessem estar atentos. E quem tinha uma revelação espiritual de Deus sobre a tua vida conseguia discernir, e na verdade ela sempre teve profundidade. Os discípulos, até pela falta do próprio Espírito, né, que tinha que habitar neles, e veio logo depois, nós sabemos disso, eles até não entendiam. Por isso que todas as vezes quando terminava a parábola, o que acontecia? Jesus nos explica porque a gente não consegue entender as parábolas, né? E as parábolas eram contadas, né, como é conhecido nos testamentos, né, como as pessoas encaram o Antigo e Novo, apesar que diante das Escrituras isso não existe, mas tanto tinha no passado, tanto no período de Jesus, se contavam parábolas. Isso é muito interessante falar. E essa parábola, irmãos, ela tem na teologia tradicional, na teologia cristã, ela explica essa parábola de uma forma muito errônea. Fala que ensina que, no caso, uma fala de recompensa, uma fala de privilégio, ou daquele que tinha mérito, ou daquele que trabalhava mais, e fala até que essa parábola é para a salvação, ou quanto mais você trabalhar, então que a salvação era como um prêmio, completamente errado. E falam das atitudes erradas dos trabalhadores que questionaram o dono da vinha, né, que eles não poderiam, e só realmente usam a aplicação, questão só de inveja. Outra coisa, o anseio
de Deus, da graça que Ele dá a todos, e por isso que tinha que ter desejo realmente ali de ser trabalhador, de participar de tudo aquilo. Outra coisa, também premiou a todos do mesmo valor o denário, para que não pudesse ter inveja. Outra forma errônea, outras coisas que eles passam. Outra, mas não é o sentido principal da palavra, que transmite que para tudo teremos recompensa. Um grande rabino, ele fala uma coisa que 100 anos antes de Cristo já dizia: o tempo passa, o trabalho é abundante, os operários são preguiçosos e o salário é alto, o chefe da casa é exigente, e dizia mais: mas é exigido que complete a tarefa até o fim, mas são poucos os trabalhadores. Interessante que isso continua até os dias de hoje. Então vamos embora para começar a compreender essa parábola. Essa parábola que tem muita profundidade. Hoje a gente deu no nosso estudo bíblico, falando a respeito da parábola da vinha dos trabalhadores, com profundidade, hoje trazendo essa mensagem, dando continuidade. Então fala de que um pai de família, quando fala ali que representa o próprio Deus, numa vinha que tinha a necessidade de trabalhadores, o campo, o mundo, o universo, o mundo, porque o Senhor tinha sua própria vinha, o teu povo, Israel. Então Deus fez um contrato, um papel, para que trabalhadores da 11ª hora, com um valor de pagamento que 12 horas o dia, era de 6 da manhã até as 6 da tarde, 18 horas, então ali que ele começou a chamar, e fala nos horários que ele começou a chamar, de 9, meio-dia, 3 horas da tarde, então até que eles te chamaram 5 horas da tarde, já era quase o fim do trabalho, só faltando apenas 1 hora. Então, ele começou a chamar esses trabalhadores. Então, presta atenção nos detalhes. E para que juntos com os primeiros trabalhadores terminassem a colheita da vinha. Tanto os primeiros e os últimos tinham o compromisso de tocar, de trabalhar sem desistir, afinco, para que pudesse colher daquilo que era predito por aquele que era dono da via. Então, Deus, ele nunca invalidou o seu contrato. Isso representa Deus chamando os primeiros, que foi os judeus, para que pudessem participar e serem trabalhadores dessa vinha. E quando Deus fez o seu contrato para com o teu povo, para com Israel, foi através de quê? Da Torá, foi através da sua lei, que foi através da aliança que ele fez, do acordo que ele fez com esse povo, convidando para que esses viessem ser os primeiros trabalhadores da vinha, desde cedo, desde a fundação. E quando se todo o processo de humanidade, começando em Noé, o verdadeiro, você acha que foco do chamado começou em Abraão, para que pudesse abençoar nações, mas se te amaldiçoarem, amaldiçoou também, mas começou o início daquilo que eles tinham que apregoar, que era o quê? A vontade de Deus. E nós sabemos que no decorrer, quando fala dos horários, quando fala de 9, quando fala de meio-dia, quando fala de 3 horas e 5 horas da tarde, tudo indica que através do tempo foram chamados aqueles para que pudesse dar continuidade da pregação daquilo que Deus queria que pregasse. Então começou em Abraão, depois vai Isaac, depois vai Jacó, aí depois vem José, aí depois vem Davi, aí vem reis, patriarcas, profetas, muitos que foram usados, chegar ao ponto de chegar na época de Jesus, de vir à terra, trazendo a plenitude, cumpridor dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que passaram a fazer parte. Então, tudo indica que esses de última hora que foram chamados, de 5 horas da tarde, foram quem? Aqueles por últimos que ouviram falar de Jesus, na qual eles creram no Senhor. Então, então a gente precisa entender que quando ele fez um contrato com esse povo, e ele falou do pagamento, o pagamento foi um denário,
e denário, a tradução não só era dinheiro, mas a tradução real diz que é redenção. A promessa que ele fez ao primeiro trabalhador até o último trabalhador foi o quê? Redenção. Foi isso que o Senhor fez. Para todos aqueles que tanto eram lá do passado e tantos que trabalham no dia de hoje, que o Senhor realmente pegou tanto os judeus, o povo de Israel, com os gentios, para que pudesse dar continuidade da pregação da tua palavra. Uma coisa você pode ter certeza, por mais do pecado do povo, do erro do povo, por mais que a nação várias vezes e cometeu tantos erros, mas sempre teve aqueles que nunca se dobraram com idolatria, com erros, para agir contra a vontade de Deus, porque a sua vontade sempre será prioridade. Então, essa vinha, ela traz para nós, não era comum, e ela era uma vinha especial. E é especial você poder apregoar, porque nós sabemos que teve o início, porque tudo que você conhece de Deus, das Escrituras, da pregação, do Deus Todo-Poderoso, tudo veio de onde? Veio de lá, dessa nação. Você sabe de Deus hoje porque veio de lá. A promessa daquele da raiz de Jessé veio de lá, Jesus judeu, que veio, pagou o preço para que pudesse chegar até os dias de hoje. Então, é especial, como diz a própria palavra Isaías, capítulo de número 5, versículo de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado, e cercou limpando das pedras, e plantou excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse as uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, moradores de Jerusalém e homem de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito, porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Ele veio para os seus, daquilo que Israel rejeitou, ele escolheu outros, e saiu meio-dia, 3 horas, às 5 horas da tarde, a convidar outros para que também pudessem pregar a tua palavra. Chegou a nós agora somos esses trabalhadores, que fomos chamados por últimos, e quando a própria palavra fala que os últimos serão os primeiros, fomos os últimos a ser chamados, os gentios, que foi enxertada na vinha do Senhor, para pregoar, para pregar do que vai acontecer, e o denário, que é essa redenção, e esse prêmio, esse pagamento, é herança, de ter a vida eterna, todo o direito que eles tinham, e por mais que agiram dessa forma, eles vão ter sim a sua redenção, que isso vai acontecer no final, no tempo do fim. Por isso que nós somos os últimos e seremos o quê? Os primeiros. Quando o Senhor voltar, seremos regenerados com Ele, entendeu? No final de todas as batalhas, de toda a tribulação, para que o 7º milênio seja inaugurado, que é o milênio na qual, onde estaremos com corpos transformados junto com o Senhor, para passar 1000 anos e assim estabelecendo a vontade do Pai. Então, todos os outros trabalhadores que viriam, seria a partir do contrato dos primeiros. Quem tinha o contrato? Quem tinha a aliança? Quem tinha, por exemplo, da parte de Deus, o chamado? Israel, a lei de Deus, a Torá, muito bem falou Eliel, a Torá de Deus foi o contrato do que ele queria, entendeu? E então a partir dali, realmente outros foram convocados, ao ponto que muitos não têm entendimento por falta de pesquisa. Você pode ter o seu dia de descanso, você pode, por exemplo, você honrar pai e mãe, prolongar dia de vida, como está na própria lei que você não pode furtar, você não pode matar,
a lei está em vigor. Entendeu? Do contrato que foi estabelecido para continuar como nação, como representante de Deus, chegou até nós. A lei de Deus, ela se renova, como você pega o Salmo 108, ela é boa, é agradável, ela é instrução, ela é vida, ela traz abundância, ela traz entendimento. Então o contrato foi feito, não é? Ela é irrevogável. Não existe hoje uma nova lei, o Novo Testamento. Isso é burrice até falar isso, não existe isso. Tudo se completa. A lei de Deus, ela vai até o fim, até o término. São as promessas. Tudo que aconteceu, você pega os evangelhos, a biografia de Jesus, Atos dos Apóstolos foi o que eles fizeram, e vem as epístolas, que não são mandamentos universais, nada disso, foi coisas que o apóstolo Paulo passou das suas experiências, da revelação de Deus para a sua vida, e ele mandava para igrejas. E vem outras epístolas, e vem aquela revelação a João do Apocalipse. Então não tem outros livros, não tem outras leis, não, a lei é só uma, que é a lei de Deus, a Torá, que veio para todos, acabou. E Deus nunca rejeitou o seu povo por completo, por um tempo, como castigo, como a própria ira de Deus, pela desobediência. Então eles iniciaram, eles têm um contrato na mão, então nós fomos enxertados pelo primeiro contrato que foi estabelecido da parte de Deus, em que foi enxertado no plano, para que pudesse dar continuidade, como estamos fazendo até o dia de hoje, no tempo de colheita que estamos fazendo. E para finalizar o trabalho, foi necessário recrutar outros trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Jesus fez isso de forma bem clara. Vem cá, Zaqueu. Vem cá, Mateus. Vem cá, samaritana. Vem cá, prostituta. Vem cá, centurião. Não tem fé como desse centurião aqui em Jerusalém. Entendeu? Então o Senhor veio para recrutar. E no tempo foi sendo feito isso, até chegar até nós. Então Deus nunca invalidou o seu contrato com Israel. Jeremias capítulo 31, versículo 31, que fala: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Um renovo, uma aliança. Mas ele nunca esqueceu desse povo, porque a salvação veio de lá, como fala até João 4:22. A salvação vem dos judeus, vem daquela raiz. Como diz a própria palavra, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de quem? Vem dos judeus. Entendeu? Simplesmente fomos enxertados, não fomos esquecidos, fomos lembrados por Deus, a misericórdia de Deus. E você bater direito do mesmo denário, da redenção, da vida eterna, basta você ser trabalhador nessa vinha. Por isso que não se pode parar de pregar, de anunciar essa palavra. Então, ainda Romanos 3:3, porque Deus, Ele é fiel para com o seu cumprimento, pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Por mais que você não seja, ou Israel não foi, ou que a gente não seja cumpridor da lei, de obedecer, de receber a instrução, que é o significado da lei de Deus, mas Deus, Ele não vai nunca ser infiel. Aí tem gente que até quando diz sair da igreja, não quero saber mais das coisas de Deus, não quero saber mais de Jesus. É um problema completamente seu, você não pode culpar a Deus. É falta de comprometimento seu, é um erro teu, mas não foi um erro de Deus. Deus, Ele nunca vai faltar com a tua
palavra, mas muitos faltam com a tua palavra. De repente, você até não experimentou, de repente você está convencido, mas não foi convertido e se voltou para o que Deus tem para a sua vida. Porque aquele que diz que é de Deus e não anuncia, e não se torna um trabalhador da vinha que tem um dono. E outra coisa que faz ainda covardemente, falando que hoje somos o Israel de Deus, mentira. Isso é engodo do inimigo. Israel, ele tem o seu tempo, tanto ele fez no passado, estamos já em um tempo, ele ainda não reconhece, mas muitos têm se voltado para o Messias, e no processo da redenção total, da onde terá aquela grande batalha no final, que todos se voltarão contra Israel, estaremos juntos, aí será o quê? Daqueles que professaram a sua fé, que tem fé em Deus, junto com o povo, né, de Jerusalém, de Israel, vão se unir. Aí vai ser aqueles que eram gentios, que se voltaram para Deus, e aqueles que são de Jerusalém, de Israel, que serão atacados por todas as nações, se voltarão contra, mas vão perder essa grande batalha, porque o Senhor é com a vida desse povo. E dando ainda mais sequência à palavra, Romanos, tudo descende dele, Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, a lei, o culto e as promessas. Hoje tem muito culto aí, que é de igrejas, que são dos crentes, que são dos evangélicos, não é isso? Olha o nome, culto das irmãs, culto dos varões, culto dos jovens, é culto dos homens. Mas o culto a Deus vem de lá, começou desse povo, dos quais são os pais, e dos quais Cristo é segundo a carne, a qual sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Quando aqueles marinheiros chegaram para Jonas e falaram, então você serve ao Deus de Israel, aquele que abriu o mar vermelho, que o rio Jordão, que estava ao lado de Davi, quando estavam, quando estava com José, quando estava com Daniel, esse é o mesmo, é o próprio. E muitos testemunhavam, pregavam, não tinha Bíblia, entendeu? No passado não tinha Bíblia, não tinha a palavra, tinha as escrituras, os manuscritos, mas a pregação era com a sua vida, a pregação era com seu testemunho. Daniel, junto com seus amigos, que abriu mão do manjar do rei e colocou no teu coração daquilo que realmente satisfazer o que era o que? Legumes e água, e eles ficaram muito mais formosos, mas era num contexto espiritual, eram voltados para Deus. E ainda mais, amados irmãos, mas vocês vão agora completar o trabalho, como últimos trabalhadores, que são as nações, como já lemos Isaías, capítulo 2, quando estava no estudo, versículo 2, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão ele todas as nações lá no monte, e vão ser usados como tem sido nos dias de hoje. Isaías ainda 56, versículo 6 e 8, que fala em os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado, não o profanando, os que abraçarem a minha aliança. E quem disse que você não pode? Quem disse que você não pode, por exemplo, celebrar as festas até que é do Senhor? Por que não? Por que não guardar mandamento? Porque se for chamado até para proclamar, para serem representantes de Deus, por que não pode? De repente você quer fazer suas festas, de Halloween, de festa junina, você quer fazer suas festas de funk dentro da igreja, as suas coreografias, de repente é isso, querem fazer as coisas dos homens. Por que não faz as coisas de Deus?
Ah, eu não sou judeu, eu fui enxertado, eu posso. A obrigação maiormente são eles, sabia? A obrigação é deles, a obrigação não é minha. Mas eu guardo porque isso me faz bem. Eu lembro de Israel, eu amo essa bandeira porque me faz bem. Eu oro porque tem até promessa lá no Salmo 122. Eu olho para esse povo, eu lembro daquilo que Deus deu, as promessas. E foi cumprido através desse povo, que eu conheço de Deus hoje, foi através desse povo. E por isso, que você que diz que se converteu a Deus, para de ficar contando testemunho velho. Para de ficar falando quem você era nesse mundo. Muitos outros que dizem que são missionários, que são homens de Deus, que tem testemunho para dar, só conta coisa do passado, só conta coisa ruim, conta coisa boa. Conta coisas que venham acrescentar daquilo que Jeremias falou: buscar-me e me achareis, buscar de todo o coração. Fala o que está na palavra, fala o que Deus fez na sua vida, fala naquilo que você foi transformado, porque é para isso que você foi chamado. Pare de testemunho velho, de contar coisa ruim. Os últimos trabalhadores recebem o mesmo prêmio, mesmo. Os primeiros são herdeiros e nós somos co-herdeiros, diz a palavra de Deus. Apaga o denário, mas para isso eu preciso ser participante. Eu não posso ficar parado sem pregar a palavra. Vão se levantar, vão agir contra, mas vai cair por terra para aquele que prega a palavra, a lei de Deus. O contrato foi feito, a aliança foi feita, o acordo foi feito, as promessas foram dadas, e nós seremos co-herdeiros junto com eles que têm promessa da parte de Deus. Nós somos devedores a eles, a essa nação, porque muitos pregaram, nem todos se deleitaram na idolatria, nem todos serviram a Baal, nem todos foram desobedientes. Eu estava até falando hoje no estudo, e por mais até que eu não tivesse assim muitos lá de Israel, das tribos, mas Deus levantou uma Ruth, mas Deus levantou uma Esté. Deus sempre levantou aqueles para que pudesse dar continuidade à pregação, o testemunho daquilo que sempre foi de Deus. Sempre. Tudo pertence a esse povo. Romanos, você pega o capítulo 9, versículo 4 e o 15, 27, quando fala Romanos 9 e 4. Quem são os israelitas? Dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, a lei, o culto e as promessas. Eu já falei. E o outro, 15, as quais são os pais de Cristo. Esse eu já falei. No caso é o outro, Romanos 15, 27. Acho que é 27. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. A gente tem que ser grato a esse povo. Tudo que você sabe de Deus, tudo que você sabe de culto, de lei, de louvor, de culto, quantos salmos, quantos louvores, mas sabe o que estão fazendo essa geração de hoje? Está esquecendo os salmos, está esquecendo os louvores que são de Deus. Está egocêntrico, é tudo em volta do homem, o homem é o centro. Mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, e você deve se aproximar a Israel. Efésios capítulo de número 2, versículo 12 e 13. Se aproximar, está perto, e que naquele tempo estaveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Olha só. E estranho às alianças da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha aí, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Entendeu? São os trabalhadores da vinha de última hora, 5 horas da tarde, faltando apenas 1 hora para o trabalho. Esse tempo tem uma representação, com certeza. E recebeu a mesma paga de denário, a herança, a vida eterna com o Senhor. Que maravilhoso. Entendeu? Não confunda com o galardão, não é isso que está falando essa passagem, não é isso. Estamos juntos por meio do Evangelho, Efésios capítulo 3, versículo 6. Hoje devemos pregar o Evangelho, naquilo que Jesus veio traduzir de ser cumpridor da palavra. Jesus veio e trouxe da plenitude de Deus para a nossa vida. E diz Efésios, ao saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Cara, o apóstolo Paulo era sensacional. As revelações que Deus dava ao apóstolo Paulo, a pregação do Evangelho. Aí seremos cordeiros.